Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 10h43. Revista Justiça Entrevista. O Dia da Contabilidade é comemorado amanhã, dia 25. É uma homenagem ao profissional responsável pelo controle, planejamento e coordenação financeira de empresas. Neste ano, a data ocorre em um momento de crise na saúde e de turbulência na vida das empresas, o que está exigindo, assim, mais trabalho, mais afinco desses profissionais. Eu converso agora na Rádio Justiça com o Dr. Adriano Marrocos. Ele que é conselheiro do Distrito Federal no Conselho Federal de Contabilidade e vice-presidente da Academia de Ciências Contábeis do DF. Doutor Adriano, obrigado por atender a Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigado pelo convite. Que cenário é esse, né, doutor Adriano? Estamos aí com uma pandemia de coronavírus, várias empresas passando por dificuldades e acredito que muitos clientes estão ali com as atividades paralisadas e até desesperadas. Como fica o papel do contador nesse momento de isolamento social? Este é um cenário interessante, Sérgio, porque nós estamos vivendo um distanciamento e um isolamento que na nossa atividade profissional ela não se verificou com a mesma intensidade que outras profissões. Então, em nenhum momento o profissional da contabilidade deixou de cumprir com as obrigações acessórias que os seus clientes precisam cumprir por determinações legais. Ele não deixou de prestar assessoria, ele não deixou de ouvir, de conversar, de orientar. Então, talvez diferente de outras profissões que realmente se recolheram e suspenderam, interromperam suas atividades, a nossa não conseguiu e nessa direção nós continuamos ao lado daqueles que precisam de uma orientação adequada. Hoje, os empresários, para as decisões que são importantes, os próprios trabalhadores que também nos procuram para saber sobre direitos e sobre garantias, enfim, todos aqueles que estão envolvidos nesse cenário e os próprios colegas que atuam no governo, porque todos esses pedidos de benefícios, isenções, que são feitos pelos empresários, pelas entidades que representam o setor produtivo, passam por equipes técnicas que possuem contadores também do lado do governo. Então, é uma profissão em que pese qualquer situação de pandemia, ela não interrompeu as atividades, não suspendeu a prestação dos seus serviços. Então, é a nossa realidade, é trabalhar dia sim e o outro também. Doutor Adriano, quais as principais preocupações que foram manifestadas pelos empresários que o senhor acompanha? Nós tivemos situações muito interessantes de pequenos empresários que fizeram uma avaliação que neste momento nós não sabemos se ela foi uma decisão acertada, mas que naquele momento parecia ser. Então nós vivenciamos momentos com pequenos empresários que tinham dinheiro no banco para se manter por 2 meses e que demitiram toda a sua equipe porque a preocupação dele era: hoje eu tenho dinheiro para pagar, daqui a 1 mês eu não consigo pagar todo mundo, então eu vou tomar essa decisão agora. Então, alguns passaram por uma situação de demissão em massa, outros se anteciparam e promoveram férias coletivas, então foram muitas reuniões orientando sobre procedimentos a serem adotados, sobre férias coletivas e banco de horas, e alguns buscaram orientação jurídica que posteriormente precisaram ser revalidadas pelo contador, no sentido de que informações precisam ser geradas para o governo sobre suspensão de contratos de trabalho. Isso em meio a uma enxurrada, talvez a expressão melhor seja essa mesmo, uma enxurrada de medidas provisórias sendo lançadas praticamente diariamente, ou a cada 2 dias, 3 dias, nós recebendo diversas ações por parte do governo e que foram afetando rotinas de operação de programas inclusive que ainda estão sendo atualizados pelo governo, que estão gerando inconsistências
E em meio a toda essa turbulência, nós orientamos principalmente sobre a relação com os seus empregados, no caso de demissão, férias coletivas e suspensão de trabalho, obtenção de crédito, e aí nós temos medidas provisórias também nessa direção, para que os empresários possam se manter durante esse período, e benefícios fiscais como suspensão e prorrogação de pagamento de impostos. Não bastasse toda essa relação com empresários e trabalhadores, nós ainda vivenciamos a prorrogação da declaração do imposto de renda da pessoa física, que trouxe calmaria para algumas pessoas e apreensão para outras. Apreensão por quê? Muitas pessoas contavam com a restituição e esse distanciamento, ainda que a gente consiga resolver grande parte por atendimento remoto, mas muitas pessoas não têm o acesso facilitado à internet e não conseguiram enviar os documentos para os seus contadores. Então, alguns não receberam a documentação e não conseguiram ainda processar declarações que têm restituição. Então, aquelas pessoas que têm restituição de imposto, elas devem providenciar a entrega com a maior brevidade possível, até porque a Receita Federal adotou uma política de que ela irá gerar os lotes de restituição. Então, aqueles que têm a pagar devem se beneficiar do prazo com mais cautela, com mais tempo, para pagar na frente. Mas quem tem a restituir acabou sendo prejudicado no sentido desse distanciamento, desse isolamento, que a partir de agora começa a ser facilitado, mas ainda temos algumas preocupações, né? Prazo que foi prorrogado para o dia 30 de junho, doutor Adriano? Exatamente. Então, quem tem a declaração e que tem uma perspectiva de pagar algum complemento, deve aguardar o dia 30/6, porque até lá nós com certeza teremos flexibilizadas as condições de contato, de poder atender pessoalmente, presencialmente os contribuintes, e que sempre tem alguma dúvida, tem algum questionamento. Mas aqueles que têm imposto a restituir devem aproveitar o momento e fazer algum contato por telefone ou por e-mail e tentar fazer com que os documentos cheguem ao profissional e que a sua declaração chegue à Receita Federal. Doutor Adriano, o senhor citou a enxurrada de medidas provisórias que foram expedidas pelo governo e o próprio empresário fica na dúvida, como é que eu faço para ter essas facilidades sobre o pagamento de salários dos meus empregados, para obter créditos, benefícios fiscais? Como faz o contador para conseguir assimilar isso em tão pouco tempo? Olha, nós temos uma formação acadêmica de que nós já preparamos os estudantes para que eles tenham esse compromisso de se manter atualizados. E isso sempre foi uma verdade absoluta, porque isso sempre aconteceu na nossa rotina profissional. No entanto, o que aconteceu agora realmente foi uma quantidade num intervalo de tempo muito pequeno. Então, nós tivemos muitas medidas provisórias e muitas contestações judiciais sobre essas medidas. Então, algumas foram suspensas, depois retornam, algumas ainda serão julgadas, e principalmente a medida provisória 927 e a 936, que mudam muitas relações de trabalho, elas acabaram gerando dúvidas. Nós buscamos muitas orientações com os profissionais do direito, então houveram muitas lives, muitas transmissões entre profissionais contábeis e profissionais do direito, na busca de dirimir dúvidas para que as orientações aos empresários pudessem ser mais certas do que duvidosas nesse momento em que a dúvida tende a ser superior à certeza, né? O grau de incerteza hoje é muito grande. Mas nós conseguimos atender no que foi possível, ainda que os próprios programas do governo não estejam conseguindo receber toda essa enxurrada também de dados. Então, você suspende um contrato hoje, você coloca um funcionário de férias,
Aí amanhã ocorre uma outra mudança nessa relação e o funcionário, você precisa que o funcionário retorne daquela suspensão, e aí você tem prazo para informar, você tem prazo para cancelar, e o programa não vem atendendo com a mesma velocidade que nós estamos precisando. Então é um momento que todos precisam ter muita calma, mas que nós não podemos deixar de nos manter atualizados e poder prestar uma boa assessoria. Esse é um momento bastante delicado. Doutor Adriano, sobre os benefícios fiscais e a obtenção de crédito, como o empresário deve agir para conseguir esses benefícios? Bom, primeiro ele deve conversar com o seu contador, porque existe uma medida provisória 944 que trata sobre o programa emergencial de suporte a empregos, que gera crédito para empresários dentro de um limite de faturamento. Então são aqueles com receita bruta anual superior a R$360 mil e inferior a R$10 milhões, e excluiu dessa base, inclusive, diversas empresas. Mas, enfim, essa medida provisória, ela contempla esse grupo de empresas que estão dentro dessa faixa de faturamento. Já existem as orientações nos bancos para a concessão do empréstimo, existem documentos que devem ser apresentados. Então, ele tomar algumas decisões, inclusive as opções, porque são 2 meses de cobertura, então ele vai pedir para abril e maio, ele vai pedir para maio e junho. Então são decisões que ele precisa tomar e o contador está preparado para orientá-lo nesse momento de dificuldade. E para aqueles que ficaram fora dessa faixa, alguns profissionais do direito, alguns advogados já vêm orientando no sentido de ações para que você possa ter direito ao mesmo benefício. Então aqueles que têm principalmente uma receita bruta inferior a 360 mil ao ano, que são pessoas que também têm seus empregados e que devem procurar aí uma orientação jurídica nesse momento. Mas, primeiro passo, conversar com o contador para saber dessas opções. Doutor Adriano, com esses pacotes anunciados pelo governo, o pequeno empresário, o microempreendedor, ele consegue também acesso a isso? Porque o que nós vemos é que muitas pessoas com essas dúvidas ficam até com essa resistência. Uma empresa grande tem uma equipe grande, tem grandes escritórios por trás, mas e o microempresário e o pequeno empresário? Como ele deve agir? Esse, principalmente, ele deve procurar o contador, porque como você bem explicou, esclareceu, a equipe de assessoramento dele é reduzida, até porque isso envolve custos que ele não tem como manter. Então ele deve procurar o contador dele. Além dessa medida provisória que é federal, nós temos alguns normativos que são estaduais, então cada governo estadual também tomou as suas providências. O Distrito Federal, por exemplo, tem uma linha de crédito também que foi oferecida via Banco de Desenvolvimento Local, via Banco de Brasília. Então você deve procurar o contador, o seu profissional, até porque estão nos acompanhando em cadeia nacional, o seu profissional no seu estado, para que ele possa lhe orientar sobre medidas que foram adotadas na sua região, como forma de postergar imposto, que acaba sendo um auxílio financeiro, porque você deixa de pagar, mas postergar o pagamento de impostos, empréstimos com crédito reduzido e outras operações que você possa ter, como suspensão da conta de energia, suspensão do pagamento da conta de água. Então, cada estado vem dando um tratamento específico para as necessidades da sua região. O que não pode deixar de fazer nesse momento é procurar uma orientação adequada com o contador da sua empresa, porque tenha certeza, senhor empresário, que neste momento é o profissional que está do seu lado para dirimir dúvidas e poder acompanhar e passar por esse momento que é muito delicado para todos. Doutor Adriano, dia 30 já temos um decreto agora emitido que obriga a utilização de máscara para circular no Distrito Federal. Dia 4, o governador Ibanez Rocha já anunciou que haverá uma abertura quase que integral do comércio. O senhor acredita que, neste intervalo, quanto tempo precisaremos para que a nossa economia dê uma estabilizada e esse empresário consiga também ver o saldo disso, como ele vai conseguir pagar o que ficou para trás?
Olha, eu imagino, Sérgio, que até o final deste ano nós iremos amargar ainda várias adequações, vários sacrifícios, porque nós temos contas para receber, que foram as vendas parceladas, principalmente no final do ano, e que esse dinheiro vai chegar já comprometido. Nós temos que faturar, então eu preciso que colocar minha estrutura de produção para gerar dinheiro agora para receber. Então eu preciso movimentar essa máquina. Eu imagino que até o final do ano nós ainda estaremos vivenciando esse retorno a algum patamar, não ao patamar anterior, mas algum retorno de movimentação econômica para gerar movimentação financeira. Então, nós ainda teremos um segundo semestre bastante difícil. Agradecemos a participação do Dr. Adriano Marrocos, conselheiro do Distrito Federal no Conselho Federal de Contabilidade e vice-presidente da Academia de Ciências Contábeis do DF, falando conosco hoje sobre o Dia da Contabilidade, comemorado amanhã, dia 25, e falamos um pouco então dessa situação que os empresários vivem hoje devido à pandemia do coronavírus e dependem desse profissional que é o responsável pelo controle, planejamento e coordenação financeira das empresas. Doutor Adriano, obrigado por estar conosco, parabéns pela data e até uma próxima. Obrigado, estamos à disposição e um abraço a todos os contadores do Brasil.